Olha, sempre que você tem uma grande tolice acontecendo, você sempre tem algumas hipóteses salvadoras, assim, né? Desinformação da pessoa, boa fé, mas a pessoa é desinformada. Quando essa tolice é muito grande e é coletiva, tem algo por trás. Essa história da operação Margem Controlada, feita pela Polícia Civil, pelo Ministério Público Estadual do Paraná, não tem explicação. Aliás, tem uma explicação que não é boa nem para a Polícia Civil, nem para o Ministério Público do Paraná. Você tem todo um sistema de distribuição de combustíveis no país, que você pode criticar ou pode não defender ou não, mas que existe em cima do mercado regulado. Esse mercado é controlado por grandes distribuidoras e por pequenas distribuidoras. Você tem 75% desse mercado é controlado por 4 distribuidoras. Essas distribuidoras têm bandeiras próprias. Então elas acertam com o posto de gasolina um contrato pelo qual dão a bandeira para o posto se obriga a comprar exclusivamente dela. Isso aí você pode discutir no âmbito do CAD, Conselho Administrativo de Direito Econômico, se tem que ter mais competição ou não, mas a questão é que você criou um mercado informal há muito tempo, onde organizações criminosas passaram a agir também. Você tem pequenas distribuidoras que trabalham corretamente, mas você tem organizações criminosas que surgiram ao longo do tempo aí para driblar a regulação desse mercado e apelar para jogadas. Uma das jogadas consistia no seguinte: o imposto é cobrado nas refinarias no momento em que a distribuidora compra, a chamada antecipação de imposto. Então, essas quadrilhas criavam empresas fantasmas que compravam e conseguiam liminares na justiça para não pagar imposto no momento da compra do imposto, mas só no momento da venda, iam acumulando a dívida e quando explodia mais à frente, eles desapareciam. A Receita não achava as pessoas. Isso é uma forma de atuação de organização criminosa. A segunda forma de atuação é através da venda direta de etanol para os postos sem nota fiscal, sonegação. Isso é crime, sonegação. Isso aí existe muito aí. No mercado formal, como que é feita a venda de etanol? Você tem um leilão, as usinas, cooperativas apresentam lá a sua produção, as distribuidoras compram e distribuem. E você tem o etanol sem nota, que é crime, é sonegação fiscal. Quando uma empresa distribuidora passa a vender para o seu posto, qual que é a maneira óbvia de fiscalizar se o posto está comprando combustível com nota fria ou sem nota? É o preço final do posto. Se o preço final, aquilo que é cobrado do consumidor, é menor do que o preço que é vendido pela distribuidora, você tem um crime sendo cometido aí. O que faz o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil do Paraná? Eles passam a criminalizar os postos que não fazem esse jogo de reduzir o preço em cima de sonegação fiscal. É um absurdo sem tamanho. Vamos ver o que aconteceu hoje, para vocês terem uma ideia desse jogo absurdo. Primeiro, o escândalo que se armou nas emissoras de televisão locais lá contra os tais executivos das empresas distribuidoras. Hoje, executivos das 3 maiores distribuidoras de combustível do país. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha que controlava de forma indevida e criminosa o preço final do litro do combustível nas bombas dos postos de gasolina com bandeira aqui de Curitiba. Os executivos eram meramente vendedores. Tinha um gerente ou dois lá, vendedores. Pessoas que cumpriam ordens de fiscalização para saber se o posto da tal bandeira estava comprando combustível sem nota fiscal, que é a única maneira de reduzir o preço. Agora veja o seguinte, vamos pegar dois trechos das reportagens para vocês verem a questão. Primeiro, o procurador e os delegados dizem que esse tipo de combinação atenta contra o livre mercado. Atenta contra o livre mercado, porque a empresa obriga o sujeito a pagar acima do que ela vende para o sujeito. Depois você tem um outro procurador que diz que o posto de gasolina que se submete a
essa questão dos preços, ou seja, que não compra combustível sem nota fiscal, faz parte da organização criminosa. Na prática, o esquema criminoso funcionava primeiramente com os donos de postos de gasolina de Curitiba, que assinavam contratos com as distribuidoras, que os obrigava, de forma legal, a comprar combustíveis exclusivamente da distribuidora que concedeu a bandeira. Donos de postos de gasolina fazem parte dessa organização que impede a livre concorrência. Porque o que nós verificamos é o seguinte: os donos de postos, enquanto eles estão lucrando ou estão jogando o jogo desses assessores ou dessas distribuidoras, eles fazem parte, integram a organização criminosa. É um absurdo. Quer dizer, o dono de posto que aceita as regras do jogo e só vende combustível a um preço maior do que o que ele paga para as distribuidoras é considerado como membro da organização criminosa. Eu nunca vi uma coisa igual, E daí, o que eles colocam lá? Não, nós estamos investigando se essa prática é comum às 3 distribuidoras. Ora, toda distribuidora, a maneira que ela tem de fiscalizar, a mais óbvia que ela tem de fiscalizar, é comparar o preço que é vendido na bomba com o preço que é pago por ela. E eles colocam que a questão de motoboys indo pela cidade para fotografar os preços de combustíveis como se fosse uma jogada criminosa. E daí a parte mais brilhante da história, aí um sujeito com uma cara de inteligente que diz o seguinte: não sabemos ainda quanto que a organização criminosa, essas pessoas lucraram com isso. A polícia não divulgou quantos envolvidos lucraram no esquema, mas garante que o prejuízo ficava sempre com o consumidor. Como que vai lucrar? Pega o coitado do gerente, o coitado do representante comercial, que cumpre uma ordem da matriz, uma ordem óbvia de fiscalização. Como que ele vai ganhar? Onde que ele ganha? O posto de gasolina? Você é obrigado a vender por um preço maior do que o que você paga aqui e me dá uma propina por isso? Não existe. Daí ele, com esse ar, sabe, fala: não, estamos vendo se essa prática é comum às 3, se é praticada em todo o Brasil. É evidente que é praticado, ué. Tem uma prova de que elas se reuniram e combinaram? Eu te digo, não. Agora, te dizer o seguinte, olha, a prática das 3 era a mesma, muito parecida, sim. Se você está combatendo o crime organizado e a sonegação fiscal, essa é a maneira óbvia de combater o crime organizado e a sonegação fiscal. Se você tenta criminalizar o posto que segue as regras do jogo, que segue o contrato, e passa a criminalizar a fiscalização como se a fiscalização fosse um crime, você está jogando com o crime. Quer dizer, todo o discurso que você vê de liberalização, de preço e tudo, é um discurso que parte das distribuidoras que não querem aceitar, digamos, esse predomínio das grandes distribuidoras. Então, o que o Ministério Público do Paraná está fazendo e a Polícia Civil está tomando parte em um jogo comercial. Isso aí é uma coisa para ser discutida no âmbito do CAD, para ser discutida no âmbito federal, e está fazendo isso de uma forma covarde. Covarde em cima de representantes comerciais aí, sem nenhuma autonomia para definir estratégia e sem nenhum indício de que isso resulte em ganhos pessoais para eles. Isso aí é o que você dá esse poder absurdo para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para a polícia em geral, e para esses procuradores aí, sem ter discernimento. Você não tem segurança jurídica. Os coitados, os 8 ou 10 que foram presos aí, jogados na TV como se fossem criminosos, os nomes aparecendo, tudo isso é uma covardia. Covardia graças ao beneplácito aí de ministros do Supremo aí que endossam esse tipo de violência contra a pessoa comum.